Bom, pessoal, vamos lá? Terça-feira, paz e bem para todos vocês. Hoje temos 24 de novembro, certo? Estamos chegando no finzinho de novembro, estamos a um mês do Natal. As férias estão mais perto do que nós esperávamos, né? E vocês estão mais pro quinto do que pro quarto, né? Agora vocês são mais do quinto do que do quarto. Muito bem, estamos terminando, vamos terminar com sucesso esse finalzinho, tá certo? Então hoje vamos ter aula de história, o gabarito já está na plataforma e a gente vai falar sobre o próximo capítulo do C4. E matemática, eu vou fazer um vídeo de correção, que dessa vez é curtinho, porque foi pouquinha coisa, e a gente vai também seguir para o próximo capítulo de matemática, combinado? Então vamos começar por história. História, na página 173, ele vai falar sobre os processos migratórios no Brasil. Então, no primeiro capítulo, a gente falou sobre os processos migratórios no mundo, né? Na possibilidade do homem ter saído da África, ter se espalhado pelo mundo, ter chegado à América pelo Estreito de Bering e aquela história toda. Agora a gente vai falar do processo migratório no Brasil, certo? Então, vamos lá. Diferentes povos que migraram para o Brasil contribuíram para a formação da nossa sociedade e para a diversidade da nossa cultura. Observe a foto e responda. Que diferença você nota nas características físicas das crianças da imagem? Quer dizer, a gente nota diferenças de cor da pele, cor do olho, tipo de cabelo, cor do cabelo, né? Formato do nariz, formato da boca, formato do rosto, diferenças físicas, porque a gente só tá vendo, então só diferenças físicas, né? Em sua opinião, por que existem essas diferenças físicas? Então vamos pensar. Por que será que o Brasil tem tantas diferenças? Por que o brasileiro é tão diferente um do outro, fisicamente, né? E aí a gente vai conseguir responder isso com base no nosso conhecimento prévio de que a gente já teve esse ano das grandes influências europeias, africanas, dos indígenas que já viviam aqui e de outros povos que vieram depois, os asiáticos, os sírio-libaneses, né? E tudo mais. E entre você e seus colegas, existem diferenças físicas? Com certeza, nossa turma é muito diferente um do outro, né? E você sabe de onde seus familiares mais antigos vieram? Também sabem, porque nós já fizemos esse trabalho em geografia lá na frente, né? E nós vimos que tem gente na nossa turma que veio, os familiares vieram de Portugal, vieram da Itália, vieram da Arábia, vieram da Argentina, vieram da África, ou eram indígenas, né? E a gente viu que tem uma grande mistura. Então, vamos lá. Diferentes fluxos migratórios e a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, como a conhecemos atualmente, é resultado de um longo processo de contato com diferentes povos que vieram para o Brasil e trouxeram sua cultura, seus conhecimentos e seus costumes. Alguns hábitos foram incorporados à cultura brasileira. Outros se modificaram ou se adaptaram ao ambiente, criando um jeito próprio com a mudança desses costumes. Por exemplo, a forma de se vestir, a alimentação, as expressões de linguagem. Entre os povos que contribuíram para o desenvolvimento da cultura brasileira atual, há indígenas, africanos, portugueses, italianos, japoneses, alemães, entre outros, certo? Então, são muitos povos, o Brasil é muito grande e recebe gente de tudo quanto é lugar, né? Então, vamos lá. Aqui mostra uma moça, né, negra, não sei se ela é africana, mas ela é negra. As mulheres africanas trouxeram para o Brasil o costume de usar um lenço na cabeça, conhecido como turbante. A gente falou sobre isso já, né? Então vamos lá. A dominação portuguesa.
Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro no século XVI, impuseram os seus costumes aos indígenas que já viviam aqui, como a língua e a religião. Ao mesmo tempo, alguns costumes dos nativos foram assimilados pelos portugueses. Logo após sua chegada, os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil. E de que forma essa colonização foi feita? Enviando pessoas de Portugal para conquistar e povoar o território, explorando as riquezas e evitar que outros europeus chegassem aqui, expulsassem os portugueses e conquistassem a região. Então, o rei de Portugal enviou para cá pessoas para povoarem esse território e não permitir que uma outra nação europeia fizesse isso, né? Senão ele perderia o Brasil. Uma das formas de domínio sobre a população indígena foi a imposição do idioma falado em Portugal. No território brasileiro, os povos indígenas falavam diferentes línguas, muitas delas originárias de uma língua mãe chamada tupi. O idioma é uma característica muito importante de um povo. A partir de 1532, começou outra forma de domínio sobre a população nativa do Brasil, a captura dos indígenas para trabalharem como escravizados. Vocês sabiam disso? Que os portugueses tentaram capturar indígenas e capturaram alguns para trabalharem como escravos. Eles pararam com o escambo e passaram a castigar aqueles que não trabalhavam. Os indígenas promoveram várias revoltas contra a presença e a violência praticada pelos portugueses contra os seus povos. Os indígenas não eram bobos, não. Mas sem resultados, pois as terras que habitavam foram conquistadas e os conflitos, a escravização e as doenças acabaram por dizimar grande parte da população indígena. O que aconteceu? Os indígenas eles resistiram a esse domínio. Só que eles não conheciam a pólvora, eles não possuíam armas de fogo. Eles lutavam e resistiam e tiveram guerras e mataram muitos portugueses também, mas os instrumentos deles eram lanças, arco e flecha, né? E a capacidade de se esconder na floresta também ajudou bastante. Mas os europeus tinham armas e aí eram muito mais letais, né? E eles dominaram grandes territórios, dizimaram aldeias inteiras, mataram aldeias inteiras, e muitos indígenas também pegaram doenças europeias, que o corpo deles não tinha imunidade. Então, uma gripe, que lá em Portugal não matava ninguém, aqui matava uma aldeia inteira, porque eles não tinham essa imunidade. Assim como os portugueses também ficaram muito doentes de doenças tropicais, como a malária, né, entre outras, certo? E, além disso, o que eles falaram mais? Assim, os conflitos, a escravização e as doenças acabaram por dizimar. Dizimar é, assim, acabar com uma grande quantidade ou todo um povo, né? Diminuir, causar a morte. Você sabia que diversas doenças trazidas pelos europeus não existiam no continente americano? Por isso, o sistema imunológico dos povos nativos não resistia a doenças como a gripe, que eu falei, sarampo, tuberculose, entre outras. Essas doenças, que atualmente podemos evitar com vacinação nos primeiros anos de vida, causaram a morte de milhares de indígenas. Certo? Então vamos lá. A tabela mostra o quanto a população indígena no Brasil diminuiu depois da chegada dos portugueses. O comparativo é entre o século XVI, início da colonização europeia, e o século XX.
Então, vocês têm aí uma tabela que vocês vão olhar e avaliar, vocês já sabem fazer isso, e vão responder a número 1 e a número 2, ok? Isso. E eu vou ainda mais um pouco. A migração portuguesa. Entre os anos de 1500 e 1700, cerca de 3.500 portugueses migravam anualmente para o Brasil. Anualmente significa que todo ano. Então, entre 1500 e 1700 são 200 anos, né? Então, em 200 anos, anualmente, vinham 3.500 portugueses para o Brasil. No período de 1701 a 1760, o número de imigrantes para cá foi de 600 mil, o que significou uma migração de 10 mil portugueses anualmente. Houve ainda um terceiro momento de grande fluxo migratório, entre os anos de 1880 e 1967. Nesse período, teriam chegado aproximadamente 1.521.000 portugueses ao Brasil, o que representa uma média de mais de 17 mil pessoas por ano. Ao longo da história, muitos fatores contribuíram para esse processo migratório. Por exemplo, problemas políticos e econômicos em Portugal, a colonização do território brasileiro, a descoberta de ouro na região das minas, né, nas regiões mineradoras, principalmente na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E já no século XX, as causas da migração foram a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, ambas na Europa. Porque o que acontece? A guerra era mundial porque o mundo inteiro estava envolvido. Mas o cenário da guerra era a Europa. A guerra estava acontecendo na Europa. Apesar de muitos brasileiros irem lutar na guerra, no Brasil não havia guerra, não havia bombardeio, não havia destruição. Então, muitos europeus vieram para o Brasil, portugueses, né? Porque o Brasil recebia esses portugueses e eles estavam fugindo da guerra, certo? No Brasil, a influência da migração dos portugueses está presente na formação da nossa sociedade, da nossa cultura, no estilo das construções, olha que isso é importante, nos hábitos alimentares e na língua. Nós falamos português. Então, isso é marcante, é uma característica marcante, tá? Observe as construções em estilo português na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, aqueles casarios mineiros são característicos da Europa, de Portugal, certo? E aí eles construíam as casas aqui como eles construíam lá, né? Da mesma forma. A migração africana. Vamos falar dela agora. Outros povos que tiveram grandes influências na formação da sociedade brasileira foram os africanos. No início da colonização brasileira, além da escravização dos indígenas, os africanos foram trazidos à força, importante, para o território brasileiro na condição de escravizados. Então, os africanos não vieram fugindo, eles não vieram porque queriam conhecer um outro lugar, não, eles foram trazidos à força. Estima-se que entre 1500 e 1885, mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas de diferentes etnias, lembrando que a África é um continente, então vinha gente de vários países africanos, né? Chegaram para trabalhar como escravizados. A escravidão de pessoas trazidas da África foi praticada em quase todas as atividades econômicas do Brasil. Observe a representação do engenho produtor de açúcar ao lado. Nela, todas as atividades são executadas por africanos escravizados.
Sobre outras atividades desenvolvidas pelos africanos no Brasil, leia o texto a seguir. No último trabalho que nós fizemos de artes, né, vocês assistiram um videozinho sobre uma animação sobre as influências africanas, e ele mostrou muito sobre isso, né? Sobre o conhecimento que os africanos tinham de mineração, de fundição de metais, de técnicas agrícolas, e quantas contribuições eles deram com esse conhecimento para o crescimento do Brasil, certo? Sem ganhar nada em troca, ao contrário, né? Sendo bastante violentados. Então, o texto é o seguinte: os escravos foram utilizados não apenas na produção de açúcar. Olha só, presta atenção nesse texto. Os escravos foram utilizados. A gente normalmente utiliza coisa, não pessoas, né? Esse texto ele já começa colocando o negro como uma coisa. Percebem como o preconceito ele tá entranhado na nossa sociedade? Até num texto, né? Então vamos lá. Os escravos foram utilizados não apenas na produção de açúcar, café, algodão, minérios e outros produtos de exportação. Terminaram sendo também empregados na agricultura de abastecimento interno, na criação de gado, no trabalho doméstico, em uma grande variedade de ofícios mecânicos e toda a ordem de ocupações urbanas. Nas cidades, eram eles que se encarregavam do transporte de objetos. Escravos vendedores ambulantes e quitandeiros, sobretudo mulheres, povoavam as ruas de Recife, Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e outras cidades. Os escravos estavam distribuídos no campo e na cidade. Tá? E aí você tem aqui um glossário e tem uma escrava quitandeira, né, vendendo cajus numa cidade, né, uma cena urbana, essa aqui. Então vamos lá. Os africanos chegavam ao Brasil debilitados, depois de uma longa jornada a bordo de navios que transportavam cerca de 700 pessoas para serem vendidos no mercado de escravizados. As embarcações conhecidas como navios negreiros, pode marcar isso, navios negreiros, eram navios específicos para trazer negros escravos, certo? Eram planejadas para comportar o maior número de pessoas possível. Devido à superlotação e à má alimentação e à falta de higiene, muitas pessoas morriam durante a travessia do Oceano Atlântico, que durava mais de um mês. Por isso, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros. Né? Tumbeiro está relativo à morte, porque os escravos morriam durante essa travessia e eles eram jogados no mar, certo? Um dos locais em que os africanos escravizados eram desembarcados até meados da década de 1770 era a Praia do Peixe, atual Praça 15, na cidade do Rio de Janeiro. Lá eram negociados na antiga Rua Direita, atual Rua 1º de Março, na região central da cidade. E a partir de 1774, o mercado dos escravizados foi transferido para a região do Cais do Valongo, também na cidade do Rio de Janeiro. Se nós pudéssemos, esse era um passeio que eu gostaria muito de fazer com vocês. Conhecer o Cais do Valongo, né? O Cais do Valongo ele fica na região do Porto, que foi reativada atualmente, né, que teve obras e tudo mais, lá no final do Cais do Valongo, já bem perto da Gamboa, lá no final do Porto, do Cais do Porto, fica o Cais do Valongo, já bem perto da Gamboa, região da Gamboa.
a gente tem o Cais do Valongo, que foi descoberto nas escavações. Então, eles preservaram aquelas pedras da época, onde os navios negreiros desembarcavam. E lá também tem o Museu dos Pretos Novos. Pretos Novos? Pretos Novos? Fugiu agora. Deixa eu ver se tá aqui. Porque esse museu, acho que é dos Pretos Novos. Gente, fugiu completamente o nome do museu. Mas fica lá no Cais do Valongo. O que aconteceu com esse museu? Num daqueles casarios antigos, uma pessoa comprou o casario e foi fazer uma obra de restauração. E quando essa pessoa começou a mudar o piso da casa, ela descobriu no subsolo da casa inúmeros esqueletos. Muitos esqueletos. E ali eles fizeram... Aí ela chamou as autoridades, né, para verem o que tinha ali, até porque precisava saber que pessoas eram aquelas que estavam ali, se eram vítimas de algum crime, né, o que era que estava acontecendo. E aí eles concluíram que aqueles esqueletos eram de pretos africanos que chegavam ao Brasil e não conseguiam ser vendidos de tão debilitados que eles eram. Então eles são chamados de pretos novos, porque eles são recém-chegados, mas eles não chegam a ser vendidos como escravos, eles morrem antes de serem vendidos, né? E aí eles ficaram ali naquele subsolo. Então essa pessoa resolveu transformar essa casa num memorial, o memorial dos Pretos Novos, né? E por que chamar de preto e não de negro? Porque exatamente existe uma discussão sobre isso, algumas pessoas negras ou pretas se ofendem com um ou com outro nome, mas na verdade naquela época negro era sinônimo de escravo, né? Então quando uma pessoa ia comprar um escravo, ele falava: vou comprar um negro, esse é o meu negro, ele falava assim. Então naquela época os africanos se denominavam pretos. Eles falavam que eles eram pretos, porque o negro era sinônimo de escravo, certo? Por isso que o memorial é dos pretos, porque eles não chegaram a ser vendidos como escravos. Eles, infelizmente, morreram antes, debilitados ou doentes pela viagem, né? E os que morriam na viagem eram jogados no Oceano Atlântico, infelizmente. E era assim, subhumano realmente a situação. Existem documentários, existem filmes que tentam retratar, né, o que era contado por essa população. Eu não indico que vocês assistam ainda, são imagens fortes, são imagens muito sofridas, vocês ainda são muito crianças, mas haverá um momento na vida em que vocês deverão assistir alguns documentários como esses. Na região de Minas Gerais também existem hotéis fazendas que preservaram as senzalas e os subsolos, e vocês podem estar no lugar, visitando, né, esses lugares, vocês podem ver aonde os negros eram açoitados com chicotes, como eles eram presos com ganchos nas paredes, nas pernas, máscaras de ferro. Era assim, sempre foi muito violento, né? É difícil da gente até imaginar o que essas pessoas passavam. Então, esse é um momento triste, muito triste, é um pedaço muito, muito triste da nossa história, mas também é um pedaço muito importante, porque esse povo forte que veio para o Brasil, ele trouxe para a gente inúmeros conhecimentos que eles sabiam, né? Eles trouxeram essa garra,
essa força que o brasileiro tem, essa resistência ao sofrimento, essa resistência à luta, né? Resistência que é luta que o brasileiro tem até hoje. Com certeza, isso vem da nossa raiz africana, isso vem da contribuição desse povo, tá? Então, façam os exercícios que estão no meio do texto, acompanhem o vídeo com as explicações e caso tenham dúvida, levem para o Meet. Combinado? Um beijo, até daqui a pouco na aula de matemática.